Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa primeira aula do curso de formação em neurotreinamento em recuperação. Eu estou muito feliz de começar esse curso, principalmente porque ele vai ser um divisor de águas naquilo que a gente tem hoje e naquilo que a gente vai ter no futuro. Atualmente, a neurociência, essas questões relacionadas aos estudos que a neuroplasticidade tem trazido, tem oferecido muitas oportunidades para quem não via uma luz na questão da dependência química. Até um tempo atrás, a gente vivenciou momentos bastante intimidadores para quem queria se recuperar. Até porque a ideia de admitir a nossa impotência perante as drogas, a ideia de se considerar um doente, os rótulos como adicto, dependente, enfim, muita coisa está ultrapassada no momento atual, e isso quem diz é a ciência. A visão que a gente tem do desafio pela frente, ele determina a forma como a gente vai ter os resultados. Então é muito importante a gente ter a oportunidade de criar um curso como esse. Se você está em uma das nossas unidades do Centro Nova Vida, você é um privilegiado pelo fato de ter acesso a esse tipo de informação e principalmente ter acesso a uma visão inovadora, eu diria corajosa, porque é muito fácil você defender algo que já está estabelecido. Mas quando você vai não contra, porque a nossa ideia não é ir contra o que está estabelecido. A nossa ideia é oferecer uma alternativa que tem mais sentido e que você vai perceber ao longo dessa aula e ao longo das outras aulas também, que tem um fundamento técnico, científico, que proporciona às pessoas que buscam recuperação uma visão mais motivadora para poder continuar na sua mudança, na sua transformação. Então, eu estou muito feliz de poder começar esse curso. Se você está tendo acesso a essa aula, é porque ela está aberta ou você está um dos nossos centros para recuperação. Então, esse curso ele tem aí a duração de 80 horas, ele é dividido em 8 módulos, e eu não vou aqui definir módulo por módulo, porque a gente vai ter módulo para falar sobre como funciona o nosso cérebro, nós vamos ter módulos para falar como as mudanças na minha rotina podem impactar, vamos ter módulo para falar sobre espiritualidade de uma forma científica, né? Porque a neurociência atualmente vem oferecendo a oportunidade de a gente poder falar dessas coisas de forma bastante simples e que é de fácil entendimento. O curso tem uma razão de ser em recuperação ou neurotreinamento em recuperação, justamente porque todas as aulas ela tem um conteúdo técnico, mas que pode ser aplicado assim que terminar a aula. Durante a aula você vai perceber isso, porque o fato de a gente olhar de outra forma pode ser o diferencial, né? Então, se você vai se tornar um treinador de recuperação para sua vida privada, sua vida particular, ou também para trabalhar, porque o nosso objetivo com esse curso é formar pessoas aptas a trabalhar com outras pessoas que estão buscando por ajuda, ou pessoas que estão internadas em clínicas, ou pessoas que estão buscando familiares de pessoas também que estão aí com esse desafio com as drogas, a treinar essas pessoas para essa visão de que somos nós os responsáveis para mudar tudo isso. Não é uma visão que vai encolher as pessoas ou diminuir as pessoas, mas sim dar autoridade para elas entenderem, ter uma visão. O nosso curso ele tem uma carga bastante forte no entendimento da espiritualidade, né?
mas também tem ligações para a gente vivenciar ou entender o que é mindfulness, o que é meditação ou atenção plena, quase que a mesma coisa. Também as questões relacionadas à suplementação, que é algo importante atualmente, onde a gente fala muito de elementos que ajudam o nosso desempenho, assim como a gente já tem em outras áreas também. No nosso desempenho mental é importante a gente entender que há ações que podem impulsionar e outras que podem reduzir realmente o nosso estado mental. Então hoje isso já é bastante difundido e a nossa função aqui é oferecer uma formação bastante prática em recuperação realmente, porque uma das bases ou a coisa mais importante que um treinador deve entender é que eu só consigo orientar, treinar ou capacitar outra pessoa se eu estiver capacitado naquilo que eu estou ensinando, facilitando ou mostrando. Até pouco tempo atrás, era muito comum a gente, por exemplo, estudar um assunto e falar sobre o tema. No treinamento, é sempre bom você estar atento a isso, se você quer ser um treinador, para essa coerência, para essa congruência entre o que eu falo e o que eu faço. Porque isso é que vai dar garantias internas para você ter uma atitude que vai te levar a ter sucesso na sua vida, em primeiro plano. Não tem como eu esperar que os meus clientes, os clientes que nos procuram, ou os internos que estão também dentro dos nossos centros, que eles tenham sucesso, se eu não tenho sucesso na minha vida pessoal. Não há hipótese nenhuma de eu esperar sucesso de alguém se eu não tenho sucesso na minha vida. Essa é uma das bases do treinamento. E é bom isso, porque isso me impulsiona a todo dia a estar nessa busca, ou nessa caminhada. Não é nem busca, mas nessa caminhada. Eu erro com frequência e acerto também com frequência. Não é a questão de ser perfeito. Nós somos perfeitos por natureza. As nossas imperfeições não fazem parte de nós, apenas estão em algum momento em nossas vidas e a gente tem todo o tempo necessário para poder abandoná-las quando a gente lembra da nossa perfeição, quando a gente lembra da nossa origem, quando a gente lembra que a gente é o todo e não uma parte do todo. Isso fica melhor e isso vai ser ao longo do tempo. Nossa ideia aqui, nessa introdução, é para dar mais ou menos uma visão geral do nosso curso. O curso vai ser extremamente prático, apesar das aulas serem o conteúdo falado e tudo mais, mas vai precisar necessariamente de que a gente crie um ambiente de busca, de consulta, de estudo, de prática. Terminou a aula, durante o dia todo a gente vai vivenciar isso. Nós fazemos isso já há algum tempo e eu percebo que todas as vezes que a gente vai falar sobre formação, as formações geralmente é muito livre e essa formação também é livre, né? No entanto, é impossível eu continuar estudando algo se eu não pratico. Não tem como. No treinamento, no neurotreinamento não tem como. Em outras áreas pode até ser. Eu vou lá dar uma passada e aí vou lá, falo, mas no treinamento necessariamente vai ser a mudança que está dentro de mim que vai ajudar ao outro ver empatia e eu também ter a tranquilidade que eu estou treinando, eu sou um treinador. Aqui nesse momento, quando eu digo nesse momento do planeta, todos nós somos professores e estudantes ao mesmo tempo, a todo momento. E quando a gente tem essa consciência, isso ajuda a expandir a nossa vida
ajuda a gente a ser luz no mundo e ajudar outras pessoas também, mas principalmente a iluminar o caminho para nós. Eu acho que o fato de ser treinador em recuperação é algo bastante importante e bastante novo. Eu costumo dizer às pessoas mais próximas assim, que nós estamos num oceano azul. Vir para o treinamento, se tornar um treinador em recuperação, é navegar no oceano azul. E essa referência entre oceano azul e oceano vermelho tem origem no estudo feito na competição, nas questões de competição comercial, na competição no dia a dia. De um lado a gente tem várias pessoas oferecendo um monte de coisas e uma disputa de que o meu é melhor e tudo mais, e do outro lado a gente tem o oceano azul, que apenas o objetivo nosso como profissional é exercer a nossa função, mas alertar as outras pessoas alertar-nos a nós primeiro, e consequentemente as pessoas vão olhar isso e vão querer também, eu quero mais disso, e aí a gente vai ter um processo não de competição, mas à medida que eu acendo a vela do outro, isso não faz com que eu perda a minha luz. Isso é muito interessante para nós, porque isso é uma visão nova no mundo competitivo, onde a gente acredita mais na ilusão, né, do que na realidade. Ter a oportunidade de fazer um curso como esse vai te ajudar imensamente. Então, seja bem-vindo ao nosso curso. Na próxima aula, a gente já vai entrar necessariamente para os módulos, para estudar as questões relacionadas à neurociência, à neuroplasticidade, e é necessário aí a gente ter um conteúdo mais técnico, porque muda o jogo quando você entende como a máquina funciona. Porque aí, se a gente parte do princípio que a gente é uma máquina, quem está operando essa máquina? É daí que tem a ideia de a gente ter um treinador. Porque se eu sou capaz de treinar para poder atuar e coordenar a minha máquina, que eu tenho coisas, posturas físicas mesmo, ou até mentais, que vão fazer a diferença no meu físico, é a partir daí que as coisas podem acontecer. Isso já acontece, sem consciência, evidentemente. Quando a gente usa drogas, quando a gente bebe, quando a gente fica deprimido, quando eu fico preocupado, todas as minhas atitudes emocionais, ou atitudes mentais, ou até atitudes físicas, refletem o meu desempenho. Isso é muito esclarecedor quando a gente entende isso. Quando a gente entende que a minha postura, seja a minha postura física, mental, espiritual, todas essas posturas refletem na minha atuação, no meu desempenho. Os resultados que eu tenho é essa equação, é os meus pensamentos que geram os meus sentimentos, que geram as minhas reações. Entender isso de forma técnica vai ajudar a me compreender e, consequentemente, a eu fazer, de repente, perguntas que vão fazer o meu futuro cliente ou eu mesmo a desempenhar ou desenvolver meu papel com mais habilidade, seja lá para que for, ok? A nossa aula aí está indo para 15 minutos, é um bom começo. Todas as nossas aulas no curso, elas tendem a ser bastante curtas, porque assim mantém você engajado ou engajada com o conteúdo e também mais prática. Você vai ter mais tempo para fazer prática. Então, essa é a nossa primeira aula. Eu estou muito feliz de tê-los aqui com a gente e espero poder ser um diferencial nesse momento para formar técnicos ou treinadores em recuperação capazes de arejar esse mundo que é as questões relacionadas à dependência química, a questão familiares, onde a gente vive num território bastante hostil para a recuperação.
porque a todo momento a gente só tem uma base quase que moral, né? Ou apenas teórica, mas não prática. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e a gente vai se ver daqui a pouco na nossa próxima aula. Até mais!